Olá a todos. Então nós já sabemos que a lei mais poderosa do universo é o amor. Aliás, é a única, porque todas as outras dependem dessa. Ah, e uma coisa que a vida nos está sempre a ensinar, portanto, a vida está-nos sempre a encaminhar, muitas vezes através da dor, para nós chegarmos ao amor. Porque se não aprendemos de uma maneira gentil, teremos de aprender outra. E uma das formas poderosas que a vida também nos está sempre a ensinar é o desapego para chegar ao amor. Porque desapego é amor. Porque quando eu me desapego das coisas, das pessoas, das minhas crenças, das minhas ideias, dos meus conceitos, eu estou a amar no sentido em que eu estou a permitir que tudo seja como é. Eu estou a ter reverência, respeito pelo, pelo não nominável. Há quem lhe chame Deus, há quem lhe chame energia, há quem lhe chame consciência, aquele que não tem nome, aquele que é só amor. Então, se eu confiar, se eu estiver muito presa a coisas, a conceitos, a pessoas, eu não estou a permitir que o fluxo natural aconteça. Estou só a aprender numa lógica da minha parte pessoa, que não vê o todo. Então, de cada vez que a gente se apega a alguma coisa, ou que a gente quer muito alguma coisa, ou que a gente e ficamos fixos nisso, não permitindo, o que a gente deve fazer é querer, portanto, pôr a intenção no universo e largar. Isto é uma arte que se aprende. Porque a maioria das pessoas o que faz é quer, tem uma ideia e depois fica a observar, a ver. E é como plantar uma semente. Nós plantamos a semente de uma planta, de uma flor, de uma erva, do que seja, e de repente esquecemos aquilo. Nós plantamos com amor e esquecemos e vamos à nossa vida. Se nós e um dia chegamos a casa e aquilo floriu. Agora, se plantarmos e ficarmos a olhar constantemente para ver quando é que cresce, numa pressão subtil ou não naquilo, a energia do assunto fica presa. Então, nós devemos pôr a intenção e esquecer. Portanto, o que a vida quer é sempre que nós tenhamos um sustento interior suficientemente forte para que o que vem de fora seja apenas um acrescento e não uma necessidade. Quando é uma necessidade, a vida ou nos tira, ou é sádica connosco, que dá um bocadinho e depois tira, dá um bocadinho e depois tira. Pode ser a plantar uma flor ou pode ser na busca de um emprego. A pessoa pode enviar um currículo e se tiver de 10 em 10 minutos a ir ao e-mail a ver se já recebeu, ninguém sabe porquê, mas essa energia sente-se do outro lado. E até pode ser que demorem mais a responder exatamente porque há qualquer coisa que não conseguem explicar que os faz adiar uma resposta. Agora, se a gente enviar, a gente vai fazer a nossa vida e de vez em quando lá vamos lá ver, e de repente pode ser que haja uma certeza, uma surpresa. Mas mesmo nisto não há certezas, porque há várias variáveis a entrar a ter em conta e que nós, no nosso diminuto olhar humano, à nossa escala, nós não conseguimos ver este todo. E por isso é que temos que nos reduzir à nossa insignificância e deixar para quem sabe. Portanto, nós devemos seguir a nossa vida fazendo o que a nossa intuição nos diz para fazer, porque a intuição não tem a ver com a nossa parte pessoa, tem a ver com a nossa parte espírito,
que tudo sabe e que comanda, e depois largar. E isto pode ser um amor, pode ser um filho, pode ser uma intenção para um filho. A gente simplesmente se entrega ao comando da vida. E dizemos, aqui estou para sofrer, se tiver que haver dor, eu estou disponível para toda a dor que me quiseres enviar. Porque como eu sei que tudo é amor e que não me falhas, mesmo que se me apresente uma tarefa muito difícil, mesmo que seja para eu sofrer amarguradamente durante um ano, eu sei que isso, que tu sabes, que eu não aprenderia de outra forma. Então, eu é que tenho que permitir essa dor acontecer e depois pôr a intenção dela não se tornar em azedume, mas ela se transmutar em amor. Transformar a dor em amor, permitir a alquimia. Então, segundo esta lógica, tudo aquilo, se eu não quiser nada, se eu não precisar de nada, eu vou ter tudo. Este é o truque. Quanto mais coisas eu precisar que sejam de uma determinada forma, mais a vida vai brincar comigo. Quanto mais eu precisar de controle, até a vida vai brincar comigo, dando-me a ilusão que eu tenho controle por 12 horas, por 24 horas e depois tira-me o tapete, para além de que não me deixa dormir como deve ser, porque eu vou estar sempre a tentar controlar para ver se as coisas estão mesmo a acontecer como eu imaginei. Então, quando se aprende, que é uma coisa que se aprende, que nós não vimos, não há cultura disto. Aqui no Ocidente não há cultura de desapego. Então é uma coisa que se tem que aprender, que se tem que estudar interiormente. Com silêncio muitas vezes. Agora, uma coisa que não tem nada a ver ou que poderá ter. Eu estava a sentir, quando me sentei aqui para gravar, eu estava a sentir um mal-estar no corpo, uma coisa pesada, que eu tenho muitas vezes. Então sentei-me aqui em silêncio e depois pensei assim, vou esperar que esta sensação pare para eu começar a gravar. E depois lembrei-me, espera, esta sensação que eu tenho muitas vezes, aliás, até tenho quase o dia todo, o que é que isto me quer dizer? Isto quer-me dizer, isto é como se fosse um lembrete amoroso, esta sensação corporal, e que eu tenho a ideia e a crença de que é uma coisa negativa e que é uma coisa que eu hei de ultrapassar, portanto eu estou-me a apegar à ideia de que isto é uma fase para eu transpor, enquanto eu me apegar à ideia de que é uma coisa para eu transpor e que há de melhorar no futuro, a vida insiste em dar-me. Então eu pensei assim, como já conheço estas leis, pensei assim, espera, então mas se eu tenho esta sensação de peso em mim e tudo é amor e que o meu corpo me vai dando notícias de como eu conduzir a minha vida e de quem eu sou. Então o que é que este peso quer dizer? O que é que ele me quer lembrar? Ele quer lembrar-me que eu tenho uma densidade e uma profundidade e que isso se vê em peso, em uma sensação que parece que é um mal-estar, mas que na verdade é para me lembrar constantemente de eu não negar quem sou, de eu não negar isto que eu considero um mal-estar, na verdade é um dom. E que eu não tenho que esperar para gravar o vídeo que esta sensação passe. Eu tenho que incluí-la, porque se está agora, no presente, e se eu tive a intuição que eu tinha que gravar este vídeo, e se isso é e se está em concomitância ao mesmo tempo que esta sensação, é porque não há erro nenhum. Então, nem que fosse para eu falar sobre isto. Então, a sensação de peso não me ia abandonar. E das duas, uma. Ou eu faria o vídeo na mesma, zangada pelo facto de me sentir assim, e disfarçava isso,
e tentava simular de leveza ou partilhava este assunto que pode ser útil, nem que seja a uma pessoa, já é rico, já é bom. Então, estes são assuntos muito importantes. O corpo vai lembrando. E se eu me desapegar da sensação de que eu me tenho que sentir bem, como se eu tivesse uma ideia de que eu devia sentir-me leve. E então eu tenho uma ideia do que é uma leveza. Mas será que isto não é a minha maior riqueza? Será que isto não vai estar enquanto eu tiver a mania de que quero sentir-me de outra maneira? Estou apegada à ideia de que eu devia sentir o meu corpo de outra maneira, ou a minha mente de outra maneira, ou que eu devia ser uma pessoa diferente ou mais leve. Então isto não servirá ao meu corpo para me lembrar que eu sou o que eu sou e fazer as pazes com o que eu sou e, portanto, está-me a conduzir através disto para o amor? Porque só se eu aceitar as coisas como elas são e deixá-las ser como elas são, mesmo que seja uma doença física, mesmo que seja o que for, só aí é que eu estou a ir para o amor e para o desapego. O desapego daquilo que eu gostaria. E não será essa a minha maior riqueza? Não será esta profundidade que eu tenho que faz com que eu possa ajudar pessoas, seja nas sessões que faço, seja aqui? Será? Então eu estou a lutar contra uma coisa que me foi oferecida e que é um dom e que eu estou mimada a querer que fosse de outra maneira? Então isto não é travar o amor, o fluxo da vida? Então, quando eu não preciso de nada, quando eu não preciso sequer de me sentir bem fisicamente, quando nós não precisamos de muito dinheiro, quando não precisamos de um par romântico, quando nós não precisamos sequer do amor dos outros ou do amor das coisas mais importantes da nossa vida, seja os nossos filhos, ou seja, por exemplo, o aplauso exterior dos outros. Então, quando nós não precisamos disso, talvez aí, não é talvez, é de certeza, é que as coisas transparecem em nós, começamos a emanar uma alegria, e a alegria não tem que ser rir, pode ser, comigo no meu caso é muitas vezes porque eu sou muito alegre, mas começamos a emanar uma alegria que é contagiante e é sexy até, não é? Quando nós não precisamos de nada e simplesmente nos sustentamos com aquilo que temos de dentro e quando nos bastamos com pouco, o que é que pode haver mais? Então, aquilo que nós mais queríamos de antes começa a vir e a gente pensa assim, então mas eu nem me esforcei para isto. E o que a vida responde era exatamente o esforço que tu estavas a fazer que denunciava o apego que tinhas, que atrasava aquilo que tu querias. A partir do momento que começaste a dizer que não era preciso e a contar só com os teus recursos, a abundância foi-te oferecida. Beijinho e até à próxima.